Depois da borrasca. A hora é de reflexão. Quebramos mais uma vez o molde da legalidade. Essa legalidade de que todos falam, mas que cada grupo interpreta a seu modo, de acordo com seus interesses e tendências. Esse legalismo que todos reivindicam, mas que cada facção rejeita uma vez que ele venha favorecer ao adversário. Desta vez, não houve um contragolpe ou um simples arranhão na Constituição como em 55. Foi-se as do cabo, depuseram-se o presidente da República e alguns governadores estaduais. Ainda não se sabe se os freios aguentarão o carro ladeira abaixo. Significativo é que dessa rebelião participaram generais que eram amigos provados do senhor João Goulart e gozavam de sua confiança. Pelo desfecho do episódio, pode-se afirmar que o exército, ante a perspectiva de uma luta fratricida, agiu como um todo. À última hora, ilustres chefes militares fizeram gestões para obter do senhor João Goulart uma atitude que este julgou importar num recuo incompatível com a dignidade presidencial. Ante essa atitude, voltaram aos quartéis, refugiando-se sob o pálio da solidariedade militar. Concluíram pela impossibilidade de levar o exército a defender a posição do presidente e, ao mesmo tempo, a do grupo de amigos esquerdistas que, na sua opinião, dele se serviam para favorecer o comunismo. Como explicar, de outro modo, a conduta do general Amaury Cruel, amigo pessoal do senhor João Goulart, que nele tinha a mais inabalável confiança? Deve ter sido muito duro a esse grande chefe militar refrear suas inclinações pessoais para tomar atitude contra o seu chefe e amigo. Não julguemos essa atitude sem conhecer bem os seus antecedentes. E o destino político do senhor João Goulart? Ainda tem larga vida diante de si. Sua carreira não terminou. Ninguém lhe arrebatará a bandeira das reformas, por mais que se discorde dos processos e caminhos escolhidos por ele para a mudança da estrutura econômico-social do país. E vai ser, não se esqueçam, o grande eleitor nas eleições de 1965, como Getúlio foi nas de 1945. Quem o conhece intimamente sabe que Jango não tem nem a formação, nem as condições psicológicas de um chefe comunista. É uma grande figura humana, muitas qualidades e alguns defeitos. O cavalo do governo passou encilhado à sua porta antes do devido tempo. Ele fez tudo para montá-lo, mas nunca se ajeitou na sela, porque não se submetera à aprendizagem de uma campanha para a presidência, quando o candidato assimila em alguns meses conhecimentos que são o viático do futuro governante. Católico praticante, cultiva a mais difícil das virtudes, que é a da humildade. Generoso por natureza, gosta da companhia dos humildes. Não é afetação o seu interesse apaixonado pelas reformas que viriam beneficiar os pequenos, mas, faltando-lhe um staff à altura da tarefa, acabou dando ouvidos a grupos ideológicos fanáticos ou imaturos que não tinham o menor parentesco espiritual com ele. De qualquer modo, não esqueçamos, Jango teve consciência do seu papel histórico e o desempenhou com alma. Foi ele quem chamou a atenção do país
para a necessidade urgente de se equacionarem as reformas de base, sobretudo a agrária. As consequências de sua campanha, mais de líder que de chefe de governo, nos tiram o sono. Mas o problema está posto na sua agudeza e na sua brutalidade. O movimento pelas reformas encetado por ele é irreversível. É uma fase da nossa história econômico-social. Fase que não se completou pela interferência do CGT, do PUA, da UNE, do Partido Comunista e congêneres, que contaminaram o movimento, comprometendo-o perante a opinião brasileira. Essa colaboração negativa agitou, mas não ajudou. Foi desastrosa. Dizemos isto com a autoridade de quem procurou dar cobertura política reformista do senhor Goulart, sem fechar os olhos ao erro de se aceitar a participação comunista ou comunizante no esquema presidencial. A agressividade do grupo ultra-esquerda era um desafio a forças tradicionais cujo poderio se estava subestimando. Não sabemos ainda qual o destino próximo do senhor João Goulart. De qualquer modo, daqui lhe enviamos a nossa saudação. Não nos arrependemos de haver dado o melhor do nosso esforço para ajudá-lo em horas difíceis. Só lamentamos que não tenhamos podido fazê-lo tanto e tão eficazmente quanto ele merecia, pelas suas altas qualidades humanas.